O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez a gente está aqui para contar para vocês um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. Hoje a gente vai contar um testemunho que começou de uma forma que muitos começam. Muitas pessoas têm problemas nessa área. E às vezes o Senhor usa aquilo que está te machucando, que você pensa assim, nossa, eu não vou suportar, eu não vou conseguir passar por isso. É justamente esse fato que o Senhor vai usar para te fortalecer. E eu já falei aqui algumas vezes, e eu aprendi isso, a parte que mais dói, onde mais machucou, onde mais doeu, onde tem sido mais difícil, é onde Deus mais vai te usar. Eu já tive problema em várias áreas da minha vida, mas a parte dos relacionamentos sempre foi uma coisa que me machucou, que me magoou, que me marcou muito. Até hoje é uma área complicada para mim. E aí eu entendi que eu só poderia resolver esse problema na minha vida quando eu melhorasse o meu relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu melhorei o meu relacionamento com Ele, que é o meu Pai, todos os meus outros relacionamentos começaram a ser curados, transformados. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Mas não só isso. Vocês vão ser muito impactados com um testemunho que às vezes a gente acha que testemunho para falar o coração da gente tem que ser uma pessoa que foi curada de uma doença extraordinária ou de uma pessoa que teve uma experiência muito grande com Deus, mas às vezes você vai ver, igual hoje, que um testemunho que parece que é de uma pessoa normal, uma vida normal, tem um agir de Deus de uma forma poderosa. Hoje a gente está recebendo aqui o pastor Tiago Vinícius. Oi, pastor, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o meu convite, é uma honra entrevistar o senhor aqui. O senhor veio de Pedro Leopoldo para estar aqui com a gente e eu te agradeço muito pela presença. Amém, Carol. Em primeiro lugar, é eu que agradeço pelo convite de estar aqui nessa tarde e realmente é um privilégio muito grande, tendo em vista que a oportunidade aqui é de falar acerca daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha história, na minha família, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor ele vai falar muito ao coração dos nossos telespectadores. Não tenho dúvidas de que Deus vai edificar muitas vidas e famílias, jovens. Tenho certeza que Deus vai abençoar a muitos aqui através dessa programação. Amém. Eu venho da cidade de Pedro Leopoldo, aonde resido, aonde sou pastor, aonde trabalho, e estamos aqui nessa tarde para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, e eu creio verdadeiramente que esse vai ser o primeiro de muitos outros programas, de muitos outros vídeos, de muitos outros momentos de falar da palavra, de falar do agir de Deus na sua vida, na vida de outras pessoas. Através do Senhor, eu creio que outras vidas, outras pessoas lá de Pedro Leopoldo também vão estar se achegando, vamos estar se unindo, para que a gente realmente possa fazer um exército que vai levar a palavra. Em nome de Jesus, Carol, eu creio muito no poder das oportunidades e também no poder das ferramentas, que infelizmente muitas vezes o inimigo acaba usando a favor dele, e a igreja muitas vezes perde a oportunidade de usar aquilo que na verdade, embora tenha sido o homem que criou, mas que existe por detrás daquilo um propósito e um objetivo de Deus, como por exemplo a mídia. Que o Senhor realmente ele continue usando essa mídia para alcançar outras vidas, outras famílias, para abençoar, para levantar, para erguer, para transformar, para motivar pessoas a que realmente elas sejam pessoas dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para a vida delas. E eu acredito de verdade que essa será a primeira de muitas oportunidades que o Senhor está nos concedendo, em nome de Jesus. Amém. E como vai ser a primeira de muitas, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho melhor
o pastor Tiago. Quem é o pastor Tiago? Quem era o pastor Tiago? Como começou a sua história? O senhor nasceu em um lar cristão? Como que foi o início da sua história? Muito bem, Carol. E os nossos telespectadores também. A minha história, na verdade, ela é um pouco longa e ela é marcada por algumas situações que contribuíram, que conspiraram para que muita coisa na minha vida desse errado. Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, na verdade, eu nasci em Belo Horizonte e aos 13 anos de idade eu conheci o mundo das drogas. E com o mundo das drogas conheci também outras tantas situações que, enfim, quase colocaram um fim na minha vida. Eu venho de uma família não cristã, mas de alguma forma Deus sempre usou a minha mãe, que já é falecida. Deus sempre usou minha mãe para que, de alguma forma, eu e meus irmãos, nós somos 4 irmãos, para que de alguma forma nós tivéssemos algum temor de Deus. E, curiosamente, ao longo da vida nós não percebemos isso com muita clareza, porque enquanto nós não temos ainda um encontro real com Jesus, a nossa visão acerca das coisas espirituais, elas são muito embaçadas. Então, às vezes, Deus está fazendo alguma coisa para nos atrair, para nos alcançar, e a gente não consegue ter a plena percepção do que realmente está acontecendo. Hoje, depois de mais de 15 anos de convertido, eu entendo que tudo que eu vivi lá atrás, que todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, eu entendo hoje que foram ferramentas que Deus usou para gerar em mim o sentimento que tenho hoje, o temor que tenho hoje, as experiências que tenho hoje. Sim. Quantas vezes Deus já usou da minha triste experiência, como por exemplo em relação às drogas, para poder falar a pessoas que estão com problema com drogas. Porque geralmente é um problema às vezes que nós vivemos, porque quando a pessoa não passa por determinado problema, ela não sabe exatamente o que é aquele problema. Ela não sabe exatamente o que a pessoa está passando, por que ela passou por aquilo. Eu, por exemplo, os meus pais sempre tiveram problemas conjugais terríveis. O meu lar era um lar, minha família era uma família que vivia debaixo de uma opressão maligna, e maligna mesmo, terrível, terrível, terrível. E essa carência, muitas vezes, de um lar estruturado, de uma família estruturada, de um pai presente. Meu pai, todavia, muito trabalhador, e ele não conseguia, então, ser um pai presente, estar conosco, de cumprir a sua vocação mesmo como pai. E isso, então, gerou carências terríveis na minha alma. Um dos motivos pelos quais eu vim, aos 13 anos de idade, conhecer o mundo das drogas. E dos 13 anos aos 18 anos eu estive usando drogas. Eu já usei maconha, cheirei cocaína. No serviço em que eu trabalhei nesse serviço durante 3 anos, e a gente trabalhava muito com thinner, com cola, e eu passei a fazer uso do thinner e da cola todos os dias, constantemente. O nosso trabalho era de segunda a sábado. De segunda a sábado eu fazia uso da droga, na verdade da cola, né, do thinner, e aquilo transformou-se numa droga terrível na minha vida, e eu passei a ter muito gosto por aquilo. Muitas pessoas do meu convívio, dos meus amigos, eles não tinham essa clareza de como na verdade estava a minha vida. A minha vida estava de mal a pior. Porque era no local de trabalho, né? Então as pessoas nem sabiam o que o senhor estava fazendo. Exatamente. Né? E a grande problemática desse contexto é que, via de regra, quem entra por este caminho, muitas vezes entra porque quer curtir, porque conheceu uns coleguinhas da sua idade e os coleguinhas fumam, bebem e daqui a pouco cheiram uma cocaína, fuma maconha, e você acaba sendo atraído também por essas coisas. E é um negócio tão interessante, Carol, é uma experiência
embora seja amarga, mais interessante, porque geralmente o grupo ele se parece muito no seu contexto. São pessoas que têm problemas. As histórias são parecidas, histórias né? parecidíssimas. São filhos com problemas com pais. E não estou aqui de maneira nenhuma atribuindo o fracasso ou a culpa de qualquer escolha nossa aos pais. Eu não concordo com isso. Embora negar também que os pais têm a sua parcela de culpa, de responsabilidade, seria também ignorante de minha parte. Mas a minha vida começou assim. Ao longo desse período de 5 anos, eu também tive um relacionamento. E este relacionamento, ele, ao mesmo tempo que era muito bom, ele também se transformou num relacionamento terrível. Porque foi o meu primeiro relacionamento, ainda muito menino, com 13 anos de idade, quando na verdade eu devia estar brincando de carrinho, brincando de skate, andando de bicicleta, jogando bola, fazendo qualquer coisa. Eu já tinha um relacionamento sério com 13 anos de idade. E esse relacionamento ele durou 5 anos, dos 13 anos aos 18 anos de idade. Só que esse relacionamento, como nós começamos muito novo, tanto eu como a minha namorada, que hoje também está no Senhor, Amém. Tem uma família linda, casou-se, tem filhos, é uma bênção. Para a glória de Deus, é uma bênção. E a gente vai percebendo com o passar do tempo o quanto Deus sempre cuidou da gente, o quanto Deus sempre... Mesmo quando a gente não vê, né? Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não vê. Eu lembro que no meio das nossas crises, das nossas brigas, e eu era muito possessivo, muito ciumento, e eu achava que aquela moça ela era propriedade peculiar minha, e ela tinha que ser só minha. E eu lembro que minha sogra, que inclusive, coincidentemente, tem o mesmo nome da minha atual sogra hoje, chama também Aparecida, eu lembro que ela me chamou e ela disse assim: Tiago, eu tenho um carinho por você como filho, e eu gostaria muito de te dar um conselho. Dá um tempo para você e para minha filha. Pensa um pouco em você, deixa ela pensar um pouco nela. E na hora, obviamente, eu não queria ouvir a ela, eu queria... Não quero, de jeito, maneira. Só que, na verdade, hoje, com muita graça de Deus que foi derramada sobre a minha vida, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde havia uma porção de pecado, agora tem uma porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante de graça de Deus. Hoje eu percebo e eu sei, na verdade já há alguns anos eu tenho essa compreensão de que Deus usou ela ali para poder trazer uma palavra ao meu coração, para que o Senhor, na verdade, pudesse assumir o controle da minha vida. Porque era um relacionamento doentio, dá para falar isso? Era Por causa dos ciúmes, da pouca idade, imaturidade. Exatamente. Era um relacionamento doentio, principalmente a partir de mim. Porque, na verdade, foi a primeira namorada que eu tive, né? Então eu criei um sentimento que eu não sei descrever com precisão qual era aquele sentimento, porque graças a Deus, depois que eu me encontrei com Jesus, eu não fui possuído mais por nenhum tipo de sentimento, tal e qual como eu sentia, como esse, né? Como esse, graças a Deus, mas era assim um relacionamento possessivo, doentio, e como eu era também muito jovem, muito novo, e talvez o maior causador desse sentimento é porque eu era muito levado também. Então eu não tinha só ela como namorada, eu tinha ela e algumas namoradas. Tá. E geralmente, Carol, quem faz coisa errada já fica com o coração apreensivo, com medo da outra. Esperando a outra pessoa, de certa forma, fazer também, né? Exatamente. Então, muito provavelmente, a maior culpa desse sentimento vinha dessas minhas atitudes, dessas minhas escolhas. Mas eu era muito menino à época, com 13 anos, como eu já disse, eu deveria estar brincando de bola, fazendo qualquer coisa, menos estando num relacionamento sério, dentro de casa mesmo. Eu fui na casa da mãe da moça, pedi para namorar dentro de casa, conversei com o padrasto dela, depois tive a oportunidade de conversar com o pai dela. Então foi um relacionamento realmente sério, mas hoje com muita clareza também, eu percebo que este relacionamento ele foi uma isca também para que Deus pudesse me atrair. Porque foi quando esse relacionamento, então, de uma vez por todas, acabou e teve um ponto final. Ela não quis mais. Ela não quis mais e sinceramente, eu entendo que ela
ela estava certíssima. Teve motivo, né? Teve motivos para não me querer mais, não só pelas minhas levadezas, mas pela minha possessão, porque cá entre nós eu acredito que é muito ruim você estar com alguém que olha para você como sendo um objeto de sua propriedade. Verdade. Você não pode ter seus amigos, não pode ter os seus relacionamentos, não pode sair. Não tem vida, Não né? tem vida, não tem vida. E infelizmente, Carol, aproveitando o ensejo, esta é uma realidade de muitos casais. Infelizmente, inclusive, de muitos casais de dentro da igreja, Sim. que vivem essa triste realidade. Eu me lembro, eu celebrei recentemente agora o primeiro casamento realizado na igreja, na comunidade de discípulos de Jesus. E eu dei 5 conselhos para o casal, que eu estava celebrando o casamento deles, e eu disse para eles um dos conselhos: vocês não têm o direito de privar um ao outro de aquilo que eles gostam. Deixa a sua esposa ser livre e você seja livre. E aquele conselho que eu dei para eles foi também a partir da minha própria experiência. Entendi. E aí, a partir disso, é que quando as coisas começaram a dar errado, é que a sua vida começou a mudar também. Exatamente. Pastor, nós vamos fazer um intervalo, é bem rapidinho, e aí você que está em casa volta com a gente para ver o que aconteceu com o fim desse relacionamento. É rapidinho.